Você pode se chocar ao saber que Abba Kovner reagiu. Em 1943, Abba Kovner, um poeta judeu e lutador decidido contra os nazistas, se tornou uma figura-chave na luta contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Liderando um grupo de guerrilheiros, Kovner e seus companheiros arriscaram suas vidas para enfrentar os opressores, frequentemente realizando atos ousados de sabotagem. Mas a história não termina aí. Após o fim da guerra, esse grupo se transformou em algo completamente diferente. Eles se tornaram não apenas lutadores, mas assassinos, mirando principalmente em criminosos de guerra, nazistas que escaparam da punição. Kovner acreditava ser crucial que essas pessoas fossem responsabilizadas por seus atos horríveis. Essa transição representa um capítulo complexo na luta por justiça, levantando questões sobre a moralidade em tempos de conflito. Até onde devemos ir para alcançar justiça por atrocidades inimagináveis? Nas áreas alagadas da África Central e Oriental, podemos encontrar algumas das espécies de aves mais impressionantes do planeta. Esses pântanos repletos de vegetação densa e ecossistemas variados criam condições ideais para a vida de muitas aves. Desde a colorida jacana africana, com suas pernas longas, até o vibrante martim pescador esmeralda, cada ave contribui para a rica biodiversidade da região. Muitas dessas aves não são apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante no ecossistema, polinizando plantas e controlando populações de insetos. Os amantes de aves sonham em visitar esses locais, na esperança de ver espécies raras como o grou-tucano, famoso por seu bico peculiar que se parece com um sapato. Com tantas aves incomuns habitando esses pântanos, não está na hora de apreciar as maravilhas da natureza? O Prêmio Tony é nomeado em homenagem a Antoinette Tony Perry, uma talentosa atriz e produtora que teve um papel fundamental na formação do teatro americano. Após sua morte, foram criados prêmios para honrar seu legado e reconhecer conquistas notáveis no teatro. Fundado em 1947, o Prêmio Tony tinha como objetivo não apenas celebrar a excelência artística, mas também elevar o espírito dos soldados e civis durante os tempos difíceis da Segunda Guerra Mundial. Esta cerimônia anual destaca as melhores performances da Broadway, tornando-se um evento prestigiado para atores, dramaturgos e produtores. Receber um prêmio Tony pode impulsionar significativamente uma carreira, muitas vezes se tornando um sonho para muitos na indústria teatral. Portanto, quando você vê um artista com essa estatueta cobiçada, lembre-se da fonte de inspiração e do impacto que Tony Perry teve no mundo do teatro. Você ficará surpreso ao saber que moscas vivem em morcegos. Esses insetos incríveis levaram o parasitismo a um novo nível. Algumas espécies de moscas se adaptaram a viver exclusivamente em morcegos, quase como acessórios vivos para esses mamíferos voadores. Essas moscas únicas são cegas, o que faz sentido, considerando seus habitats escuros e escondidos. Elas não têm asas, então não podem voar. E em vez disso, desenvolveram corpos achatados que as ajudam a se agarrar firmemente a seus anfitriões peludos. É por isso que algumas delas são chamadas de brincos vivos amaldiçoados. Suas características especializadas permitem que sobrevivam em um mundo que muitos seres considerariam hostil. Em vez de zumbir, elas dependem do calor dos morcegos e dos nutrientes ricos presentes em seu sangue. A natureza não é incrível? Essas adaptações únicas mostram o quão extraordinária e diversificada pode ser a vida em nosso planeta. Por que a gota d'água soa como música? O simples som de uma gota caindo na água pode criar um som surpreendentemente bonito, quase como uma melodia da natureza. Essa musicalidade depende de vários fatores, como o tamanho da gota, a superfície onde ela cai e o ambiente ao redor. Por exemplo, gotas grandes podem produzir um som profundo, enquanto as pequenas fazem um suave splash. Quando a gota atinge a água, ela provoca vibrações que se espalham pelo ar, transformando-se em ondas sonoras. Essas ondas interagem com outros sons, criando uma experiência auditiva única que pode evocar diferentes emoções. Em uma floresta tranquila, o som das gotas de chuva caindo nas folhas pode ser relaxante e sereno, enquanto em uma cidade barulhenta, as mesmas gotas podem se misturar em uma sinfonia caótica. Curiosamente, alguns artistas e músicos até usam esses sons naturais em suas criações, lembrando-nos que a música nos rodeia em todos os lugares, até mesmo em um simples splash de água. Isso pode te surpreender, o mistério de Frédéric Valentich.
Em 1978, o jovem piloto australiano Frederick Valentich desapareceu durante um voo normal sobre o Estreito de Bass. Pouco antes de desaparecer, ele relatou um estranho avião metálico pairando sobre ele, afirmando em suas últimas palavras: "Isso não é um avião." Seu súbito desaparecimento gerou muitos rumores sobre encontros com OVNIs e criou várias teorias sobre o que aconteceu naquela noite. Apesar de extensas buscas, nem Valentich nem seu avião foram encontrados, deixando sua família e o público com perguntas sem resposta e uma inquietante sensação de incerteza. O que realmente aconteceu com ele? Alguns acreditam que ele pode ter encontrado alienígenas, enquanto outros pensam que ele pode ter sido vítima de um trágico acidente. O caso permanece sem solução, cativando a imaginação de entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração, porque essa história ainda nos intriga mesmo após décadas. Prepare-se para se surpreender com a rica história da Maratona de Boston. A Maratona de Boston, realizada anualmente desde 1897, é um símbolo de resistência e espírito esportivo que inspirou gerações. Começando com apenas 15 corredores, hoje atrai atletas de elite e amadores entusiasmados de todo o mundo. Este evento prestigioso leva os participantes pelas pitorescas ruas de Boston, onde enfrentam a famosa Heartbreak Hill, uma subida desafiadora que testa os limites físicos e a força mental. Espectadores se alinham ao longo do percurso, criando uma atmosfera eletrizante, enquanto milhares torcem pelos participantes, incorporando o espírito da cidade. Importante destacar que a maratona também foi um farol de progresso social. As mulheres só puderam competir oficialmente a partir de 1972, marcando um momento significativo na história do esporte. Após os trágicos eventos de 2013, quando aquela corrida foi atingida por uma tragédia, a resiliência da comunidade brilhou intensamente, unindo as pessoas em apoio mútuo. A cada abril, este evento único promove a camaradagem entre locais e visitantes, celebrando não apenas triunfos atléticos, mas o indomável espírito humano, o que torna a Maratona de Boston uma experiência tão inesquecível. Você ficará surpreso ao saber sobre os dugongos. Esses incríveis mamíferos marinhos, parentes próximos dos manatis, não são apenas criaturas fascinantes. Eles costumavam ser comuns nas águas da China, até desaparecerem em 2008. Infelizmente, desde então, não houve avistamentos confirmados, o que é uma grande perda para a biodiversidade marinha. Os dugongos se alimentam principalmente de ervas marinhas, desempenhando um papel importante na manutenção de ecossistemas subaquáticos saudáveis. Seu caráter gentil e aparência única provavelmente inspiraram lendas sobre sereias, cativando a imaginação humana ao longo dos séculos. Imagine marinheiros avistando esses mamíferos graciosos, deslizando na água e os confundindo com seres míticos. O desaparecimento dos dugongos na China nos lembra do frágil equilíbrio da vida marinha e do impacto das atividades humanas, como a pesca e a destruição de habitats. À medida que aprendemos mais sobre essas magníficas criaturas, torna-se cada vez mais importante agir para proteger os ecossistemas marinhos, dos quais muitas espécies dependem. O que precisamos fazer para que essas belas criaturas não desapareçam para sempre? Porque o lula gigante captura nossa imaginação. Essa criatura fascinante é um dos maiores invertebrados do planeta, com alguns exemplares chegando a impressionantes 13 metros de comprimento. Para ter uma ideia, imagine um ser capaz de se enrolar em um ônibus pequeno. Seu tamanho impressionante é complementado por seus enormes olhos, que são os maiores de qualquer animal conhecido, do tamanho de pratos de jantar. Esses olhos colossais são particularmente vantajosos para detectar tanto presas quanto predadores na escuridão do fundo do oceano, onde a luz do sol mal penetra. No entanto, o lula gigante vive em um ambiente extremo no fundo do mar, tornando difícil para os pesquisadores estudarem essa maravilhosa criatura de forma completa. Muito do que sabemos vem de encontros raros e breves gravações em vídeo, revelando apenas vislumbres de seu comportamento. Alguns pesquisadores especulam que os lulas gigantes são viajantes solitários, enquanto outros sugerem que eles podem se comunicar ou até socializar nas profundezas misteriosas do oceano. À medida que a tecnologia avança, em breve poderemos desvendar mais segredos sobre esses gigantes enigmáticos que habitam os abismos de nossos oceanos. Você pode se surpreender. O Dia dos Rododendros é uma festa. Todo ano, em Nova Gales do Sul, Austrália, as lindas flores dos rododendros são destacadas.
Essas flores vibrantes vêm em várias cores e são adoradas por sua beleza. Os rododendros simbolizam alegria e amor, tornando-os perfeitos para um dia de celebração. A festa acontece na primavera, quando essas flores estão em plena floração, permitindo que as pessoas desfrutem de suas vistas deslumbrantes. Comunidades se reúnem para participar de festivais de flores, oficinas e passeios em jardins, onde os amantes da natureza podem aprender a cuidar dos rododendros e outras plantas. Os eventos frequentemente incluem música ao vivo, barracas de comida e programas educativos para todas as idades, criando uma atmosfera animada. O Dia dos Rododendros não é apenas sobre flores. É um momento para amigos e famílias se reunirem, compartilharem experiências e cultivarem o amor pela natureza. Então, não seria interessante ver essas lindas flores de perto? É verdade que espelhos podem roubar almas. Ao longo dos séculos, diversas culturas acreditaram em ideias fascinantes sobre espelhos, considerando os portais que podem capturar ou até roubar a alma de uma pessoa. Essa crença gerou superstições, como a de que um espelho quebrado traz 7 anos de azar. Mas como essa crença antiga se relaciona com nossa obsessão moderna por selfies? Quando tiramos uma selfie, estamos, na verdade, capturando nosso reflexo como em um espelho. No entanto, em um mundo repleto de telas digitais e redes sociais, parece que estamos, metaforicamente, nos aprisionando em uma realidade virtual. Muitas pessoas publicam imagens em busca de aprovação ou conexão, o que pode aumentar a sensação de insegurança se não receberem tantos likes quanto esperavam. Essa relação entre crenças antigas e nossos hábitos digitais modernos levanta questões importantes. Estaremos arriscando dar demais de nós mesmos a esses reflexos, seja no vidro ou na tela. À medida que navegamos pela vida através desses espelhos modernos, vale a pena refletir sobre como eles afetam nossa identidade e percepção na era digital. Prepare-se para se surpreender com a atividade noturna do seu cérebro. Embora muitos de nós pensem que o cérebro é uma ferramenta poderosa apenas durante o dia, pesquisas mostram que ele também trabalha ativamente à noite. Esse fato surpreendente é baseado em dados que indicam que, enquanto dormimos, nosso cérebro processa informações, organiza memórias e até resolve problemas. À noite, especialmente durante a fase REM, o cérebro apresenta alta atividade, assim como quando estamos acordados. Essa atividade noturna é fundamental para o aprendizado, a criatividade e a saúde emocional. Portanto, se você já acordou se sentindo pronto para novos desafios, talvez seja porque seu cérebro estava trabalhando duro enquanto você sonhava. Curiosamente, isso significa que nossas melhores ideias podem surgir não da agitação do dia, mas do silêncio da noite. O que você pode fazer com esse novo conhecimento? E se eu te contar sobre as plantas invasoras? Essas plantas incômodas não só estragam a aparência, elas representam uma séria ameaça para nossas paisagens e infraestrutura. As plantas invasoras, especialmente as do tipo japonês, se espalham rapidamente e podem sufocar os ecossistemas locais. Elas prejudicam os sistemas de drenagem, colocando as comunidades em risco de inundações. Imagine uma chuva forte quando as estradas se racham sob pressão, porque as plantas invasoras danificaram suas estruturas. Elas afetam não apenas o nosso meio ambiente, mas também impactam o bolso dos proprietários. O valor dos imóveis pode cair, e alguns credores evitam casas infestadas por essas plantas. Os custos para controlar e eliminar as plantas invasoras chegam a milhões de dólares a cada ano, desviando recursos que poderiam ser melhor utilizados para melhorar a comunidade. Então, da próxima vez que você ver uma área com plantas invasoras, pense nas consequências mais amplas que elas têm para nossos bairros e orçamento. Acredite ou não, a língua é única. Ela tem um nome especial, pois é o único músculo do corpo humano que está preso apenas em uma extremidade. Essa característica permite que a língua se mova livremente, ajudando em funções como falar, saborear e engolir. Diferente de outros músculos que estão fixos em ambas as extremidades, a estrutura única da língua lhe confere uma flexibilidade incrível. Composta por um grupo de músculos que trabalham juntos, ela pode se esticar, torcer e dobrar, o que é essencial para formar palavras e apreciar diferentes sabores. A superfície da língua é coberta por pequenas protuberâncias chamadas papilas, que contêm os receptores de sabor, tornando-a um elemento-chave do nosso sentido gustativo. Não é incrível como um órgão tão pequeno desempenha um papel tão grande em nosso dia a dia? A língua também ajuda a manter a higiene bucal.
movendo os alimentos e limpando os resíduos. Ela é fundamental para o nosso sistema digestivo. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma comida deliciosa ou rindo, lembre-se desse músculo incrível que torna tudo isso possível. Você não vai acreditar qual é o nocaute mais rápido da história de Mike Tyson. Em 1986, o mundo do boxe ficou chocado quando Mike Tyson, conhecido por sua força incrível, nocauteou Marvis Frazier em apenas 30 segundos. Esse momento surpreendente aconteceu durante uma luta pelo título, onde Tyson mostrou o que o tornou um peso pesado lendário. Frazier, filho do famoso Joe Frazier, entrou no ringue pronto para lutar, mas a potência explosiva de Tyson não deu a ele nenhuma chance. A luta começou e, em questão de segundos, Tyson desferiu uma série de golpes, derrubando Frazier no chão. A velocidade e a fúria do ataque de Tyson impressionaram tanto os espectadores quanto os comentaristas. Esse nocaute não apenas destacou o talento de Tyson, mas também gravou seu nome na história do boxe, tornando-se um dos nocautes mais rápidos. A vitória de Tyson naquela noite foi mais do que um triunfo. Foi uma demonstração de seu domínio no ringue, conquistando respeito e temor entre os adversários em todo lugar. Como uma luta tão curta pôde ter um impacto tão duradouro na história do esporte? Prepare-se para se surpreender com os segredos do crescimento do seu cabelo. Você sabia que a parte viva do seu cabelo está escondida sob o couro cabeludo? Isso mesmo. Os folículos capilares, estruturas pequenas mas poderosas, são onde a mágica acontece, produzindo novas células de cabelo diariamente. Esse fenômeno inicia a jornada do seu cabelo para cima, onde ele atinge seu comprimento final. Em média, o cabelo cresce cerca de meia polegada, ou 1,25 centímetros, a cada mês. No entanto, vários fatores podem influenciar essa taxa de crescimento. A genética desempenha um papel importante. Se seus pais tinham cabelo grosso e de crescimento rápido, é provável que você herde essas características. Mas isso é só o começo. Sua dieta também pode fazer a diferença. Consumir uma dieta equilibrada, rica em vitaminas e minerais, especialmente aqueles conhecidos por promover a saúde do cabelo, como biotina, vitamina D e ácidos graxos ômega 3, pode aumentar o crescimento. Além disso, manter uma boa saúde geral apoia um ambiente saudável para o couro cabeludo. Então, da próxima vez que você admirar suas madeixas, lembre-se de que, bem abaixo da superfície, um sistema complexo de folículos e nutrientes colabora para moldar seu cabelo. Você consegue imaginar que gravatas podem ser perigosas? O estilo de gravata estreita pode parecer apenas uma declaração de moda, mas, na verdade, traz riscos. Pesquisas mostram que a probabilidade de desconforto ou problemas de saúde relacionados ao uso de uma gravata apertada é de 7,5%. A compressão pode limitar a circulação sanguínea e até afetar a respiração. Isso pode resultar em dores de cabeça, tontura ou até desmaios em casos extremos. Usar uma gravata mais folgada pode ajudar a garantir uma melhor circulação, permitindo que você respire mais facilmente e se sinta confortável. Portanto, da próxima vez que você se vestir para um evento importante ou uma entrevista, lembre-se de que o estilo não deve comprometer seu bem-estar. Vale a pena considerar como uma roupa bem ajustada pode não apenas deixá-lo estiloso, mas também ajudá-lo a se sentir ótimo, pronto para afrouxar esses nós. Adivinhe o que realmente motiva os gladiadores da Roma antiga? No coração agitado do Império Romano, os ferozes gladiadores não eram apenas lutadores. Eram guerreiros altamente habilidosos, moldados em escolas especializadas chamadas ludi. Geridas por treinadores experientes conhecidos como lanistas, essas escolas ofereciam um regime rigoroso para preparar os lutadores para as intensas batalhas que atraíam grandes multidões ao Coliseu. Imagine a atmosfera. Manhãs cedo cheias do clangor de espadas e gritos animados dos treinadores. Os gladiadores treinavam incansavelmente, aperfeiçoando tanto as técnicas de combate quanto o trabalho em equipe, já que frequentemente lutavam em duplas ou grupos. Os ludi eram ambientes exigentes, ensinando esses guerreiros a suportar tanto a dor física quanto a pressão mental. Embora vistos por muitos como mero entretenimento, os gladiadores levavam vidas multifacetadas, estabelecendo laços fortes com seus treinadores e companheiros. Alguns até se tornaram celebridades, conhecidos por sua destreza e valor. A dura realidade da vida de um gladiador era severa, mas através de seu treinamento incansável, eles se tornaram poderosos símbolos de coragem e habilidade, deixando uma marca indelével na história.
Um fato interessante sobre a nomofobia. A nomofobia é o medo de ficar sem o celular, e é mais comum do que você imagina. Pesquisas mostram que quase metade da população sente essa ansiedade estranha. Imagine, você está fora de casa e a bateria do seu telefone está acabando. De repente vem a panique, pois você se preocupa em perder o Wi-Fi, chamadas importantes ou mensagens, além da necessidade de interagir pessoalmente. Para alguns, esses pensamentos podem causar verdadeiros ataques de pânico, fazendo-os se sentir perdidos sem o aparelho. Esse fenômeno moderno destaca o quanto nossos celulares se tornaram parte da vida cotidiana. Eles não são apenas ferramentas, mas fios que nos conectam ao mundo. À medida que nos tornamos mais dependentes dos gadgets, surgem questões interessantes sobre interação social e saúde mental. Será que conseguimos nos comunicar sem telas? Pesquisas sobre a nomofobia podem nos ajudar a entender essa dependência digital e promover relacionamentos mais saudáveis com a tecnologia. Como você se sente quando seu telefone não está disponível? Por que a inspiração vem no banho? Surpreendentemente, momentos de inspiração frequentemente surgem enquanto você lava o cabelo ou enxágua o shampoo. Quando você entra debaixo da água morna, seu corpo relaxa, o que ajuda a liberar uma substância química chamada dopamina. A dopamina é às vezes chamada de hormônio da felicidade, pois não só melhora o humor, mas também estimula a criatividade. Enquanto você está ocupado lavando os cabelos, sua mente pode vagar livremente, sem distrações. Esse estado relaxado pode levar ao surgimento de novas ideias e soluções, tornando o seu banho um ótimo lugar para pensar criativamente. Não é à toa que muitos pensadores e artistas famosos, como Arquimedes ou Steve Jobs, encontraram suas melhores ideias no banho. Então, da próxima vez que você estiver lá, não apenas aproveite a água relaxante, veja isso como uma sessão de brainstorming pessoal. Quem sabe quais ideias brilhantes podem surgir durante o seu próximo banho. É difícil de acreditar, mas na Grécia Antiga, os cães usavam coleiras com espinhos. Essas coleiras únicas eram feitas pelos donos como uma forma inteligente de proteger seus amigos peludos dos lobos. Naquela época, quando os animais selvagens eram uma verdadeira ameaça, a segurança era importante tanto para os pets quanto para seus donos. As coleiras com espinhos funcionavam como uma espécie de armadura, oferecendo proteção extra contra encontros agressivos. Os donos sabiam que seus cães eram companheiros valiosos e queriam mantê-los seguros, permitindo que eles passeassem livremente. Essa prática mostra o quanto as pessoas se preocupavam com seus animais de estimação, mesmo há milhares de anos. É surpreendente pensar que, enquanto hoje mimamos nossos cães com camas confortáveis e petiscos, seus ancestrais usavam armaduras. Então, da próxima vez que você ver uma coleira para cães, lembre-se de que o contexto histórico dá a ela um significado mais profundo. Sinta a magia do brilho noturno da Baía Mosquito. Este lugar incrível em Vieques, Porto Rico, é famoso por sua bioluminescência fascinante. Quando o sol se põe, as águas da baía se iluminam com uma luz azul esverdeada brilhante, graças a pequenos organismos chamados dinoflagelados. Essas criaturas microscópicas emitem luz com o menor movimento, criando um espetáculo mágico para quem tem a sorte de ver. Imagine-se nadando em águas brilhantes ou remando em um caiaque sob um céu estrelado, onde cada respingo ilumina o ambiente como um abajur da natureza. Esse fenômeno ocorre em apenas alguns lugares do planeta, tornando a Baía Mosquito um destino único para aventureiros e amantes da natureza. Cientistas continuam a estudar esses seres incríveis para entender seus ciclos de vida e os fatores ambientais que contribuem para sua bioluminescência. Esse ecossistema vibrante abre uma janela para a magia das maravilhas naturais. Então, está pronto para ver esse incrível espetáculo bioluminescente com seus próprios olhos? O que realmente influencia a escolha de papéis de Brad Pitt? São as conexões profundas que ele estabelece com seus personagens. No filme de 1994, Entrevista com o Vampiro, Pitt interpretou o sombrio vampiro Louis, e esse papel o esgotou emocionalmente. Ele teve dificuldade em se conectar com a natureza sombria de Louis, especialmente durante uma separação pessoal. Esse peso emocional foi um verdadeiro desafio, mergulhando Pitt em um mundo complexo, onde ele teve que explorar temas como amor, perda e imortalidade. Apesar do desconforto durante as filmagens, Entrevista com o Vampiro foi um grande sucesso, conquistando os corações do público e da crítica. Com o passar dos anos,
Pitt reconheceu a importância desse filme em sua carreira, percebendo seu impacto duradouro nos fãs. Sua experiência mostra como papéis desafiadores frequentemente levam a um profundo crescimento pessoal e evolução artística, elevando os atores a novas alturas. Você já se perguntou como os atores lidam com emoções tão intensas? Você sabia que gorjetas eram ilegais em alguns estados? Em 1915, as gorjetas eram vistas como uma prática duvidosa no Sioux, Sela, e 6 estados até as proibiram. Muitos acreditavam que gorjetas significavam que os trabalhadores não recebiam um pagamento justo, contribuindo para a desigualdade e exploração. Essa decisão incomum surgiu em uma época em que as gorjetas eram principalmente associadas a costumes europeus, algo que não agradava a muitos americanos. Estados como Geórgia e Nova York se opuseram às gorjetas, tentando promover um pagamento justo. No entanto, com o tempo, a opinião pública mudou e as gorjetas se tornaram mais aceitáveis nos Ixuá. Hoje, deixar gorjetas para garçons, taxistas e muitos outros é algo comum. É impressionante como a opinião pública pode mudar ao longo do tempo, porque as gorjetas se tornaram normais depois de terem sido proibidas. Acredite ou não, mas as revistas moldaram os papéis das mulheres nos anos 50. Naquela época, muitas publicações davam dicas para as esposas sobre como criar um lar acolhedor. Elas sugeriam receber os maridos com um sorriso e ter um jantar quente pronto para manter uma atmosfera pacífica em casa. Essa imagem reforçava os papéis de gênero tradicionais, promovendo a ideia de que uma esposa quieta e submissa era a chave para a harmonia no lar. Esses artigos frequentemente prescreviam ações específicas para as mulheres, insinuando que suas principais responsabilidades eram as tarefas domésticas. Embora algumas mulheres achassem essas dicas úteis, a maioria percebeu que essas expectativas eram baseadas em estereótipos ultrapassados. Hoje, a sociedade reconhece a importância da divisão de responsabilidades em casa, e os papéis nas famílias mudaram significativamente. As dicas dos anos 50 podem parecer arcaicas, mas mostram o quanto avançamos na compreensão da igualdade e da parceria. Vamos revelar a verdade sobre a origem da tequila. A tequila, bebida favorita, tem uma história fascinante ligada à planta de agave azul. Para ser oficialmente reconhecida como tequila, ela deve ser feita desse tipo específico de agave, usando seu coração chamado de pinha. Curiosamente, as pinhas levam cerca de 8 a 12 anos para amadurecer, garantindo que cada garrafa de tequila seja o resultado de cuidado e paciência. Mas isso não é tudo. A produção de tequila é rigorosamente regulamentada. Apenas agaves colhidas de regiões específicas do México podem ser chamadas de tequila, o que protege sua autenticidade e legado. Isso significa que o complexo processo de cultivo, colheita e destilação é repleto de tradições. Seja em um coquetel ou pura, cada copo de tequila carrega os ricos sabores de sua terra natal. Portanto, da próxima vez que você apreciar essa bebida icônica, lembre-se da jornada que ela fez dos campos do México até seu copo e valorize a habilidade por trás de cada gole. Imagine soldados compartilhando alegria durante a Primeira Guerra Mundial. Na véspera de Natal de 1914, nos campos de batalha da Europa, ocorreu um evento incomum. Conhecido como a Trégua de Natal, essa cessação de hostilidades não oficial uniu soldados de ambos os lados do conflito. Por uma noite, eles pararam de lutar e depuseram suas armas, movidos pelo espírito natalino. Nesse momento tocante, tropas da Alemanha e da Grã-Bretanha cantaram canções de Natal, trocaram presentes e até jogaram futebol nos campos lamacentos da terra de ninguém. Foi uma bela demonstração de como, mesmo em meio aos horrores da guerra, a mensagem de paz e boa vontade ressoava forte. Esse encontro espontâneo lembrou a todos os participantes que a humanidade persiste, mesmo em tempos sombrios. Embora os líderes militares rapidamente quisessem suprimir tais sentimentos, a Trégua de Natal permanece um lembrete vívido da possibilidade de harmonia em meio ao caos. Ela nos convida a refletir sobre nossa capacidade de bondade e conexão, mesmo quando estamos divididos por conflitos. O que precisamos para encontrar esse espírito de boa vontade hoje? Você sabia que colchões inteligentes podem transformar seu sono? Essas camas inovadoras possuem tecnologias que vão além das soluções tradicionais para dormir. Imagine um colchão que não só ajuda você a adormecer, mas também monitora seus padrões de sono, mantendo a temperatura ideal para o máximo conforto.
Colchões inteligentes usam sensores para acompanhar a qualidade do seu sono, coletando dados que podem informar sobre seu descanso. Alguns deles até se conectam ao seu smartphone, permitindo analisar suas tendências de sono ao longo do tempo. Pela manhã, eles podem acordá-lo suavemente no momento ideal, para que você se sinta descansado e pronto para começar o dia. Essa combinação de conforto e tecnologia está mudando as regras do jogo para todos que buscam melhorar seu descanso. Se você sofre de insônia ou apenas quer aprimorar sua rotina noturna, um colchão inteligente pode ser a solução que você estava procurando. À medida que o sono se torna cada vez mais importante para a nossa saúde, esses colchões de alta tecnologia estão abrindo caminho para uma revolução em nossa abordagem ao descanso. Por que Michael Jackson possuía uma cápsula hiperbárica? Michael Jackson foi um ícone pop, conhecido por seu estilo único e música inovadora. Mas você sabia que ele também tinha interesse em tecnologias de saúde? Na década de 1980, ele possuía uma cápsula hiperbárica, uma câmara médica especial projetada para retardar o envelhecimento e melhorar a saúde celular. Este dispositivo inovador expõe a pessoa a uma pressão atmosférica mais alta do que o normal, o que pode ajudar a melhorar a entrega de oxigênio aos tecidos e promover a cicatrização. Embora Jackson não usasse a cápsula constantemente, sua posse gerou curiosidade e rumores sobre seu desejo de imortalidade. Sendo um dos primeiros famosos a se interessar por essa tecnologia, ele chamou a atenção tanto de fãs quanto de especialistas médicos. A cápsula hiperbárica acendeu discussões sobre envelhecimento e bem-estar, fazendo muitos se perguntarem se Jackson estava buscando uma forma de desafiar o tempo. Embora a ciência não seja tão mágica quanto parece, o interesse de Jackson definitivamente trouxe atenção para novas tecnologias de saúde na época. Isso poderia ter influenciado outros em Hollywood a explorar caminhos semelhantes? E se eu disser que a empatia é a mágica do cérebro? Nossos cérebros têm uma habilidade única, graças a células especiais, chamadas neurônios espelho. Esses neurônios incríveis se ativam quando vemos outras pessoas realizando ações ou expressando emoções. Por exemplo, ao ver alguém sorrir, seus neurônios espelho começam a funcionar, trazendo uma sensação de alegria, como se você estivesse vivendo aquele momento também. Essa capacidade extraordinária nos permite nos conectar mais profundamente com os outros e é fundamental para construir relacionamentos e laços sociais. Imagine observar um amigo passando por um momento difícil. Seu cérebro está ativamente entendendo e sentindo o que ele sente. Essa ressonância emocional nos ajuda a oferecer apoio e compaixão, tornando-nos mais sensíveis às necessidades dos outros. Seja rindo juntos, compreendendo a tristeza ou confortando alguém em apuros, nossos neurônios espelho desempenham um papel vital na rica interação entre as pessoas. E se eu te disser que os balões de ar quente voam no Dia de Ação de Graças? Todo ano, o desfile de balões no Dia de Ação de Graças nos Iraquéis encanta o público com suas figuras gigantes e coloridas de personagens de desenhos animados, flutuando alto sobre as ruas. Esses balões incríveis transformam o céu em uma tela vibrante, trazendo à vida personagens queridos como Snoopy e Bob Esponja. Essa tradição festiva não só marca o início da temporada de Natal, mas também une famílias e amigos em uma celebração alegre. Milhares de pessoas se reúnem para ver esse espetáculo, preenchendo o ar com risadas e excitação. Quando o desfile passa pelas ruas de Nova York, é difícil não notar as luzes brilhantes e a música animada que acompanham essas cenas mágicas. Os balões, alguns maiores que prédios de 3 andares, são preenchidos com hélio e encantam tanto crianças quanto adultos. A cada desfile, novas memórias são criadas, reavivando a magia da temporada festiva e lembrando a todos nós por que celebramos juntos. Você sabia que A.E. Housman publicou apenas um livro? Este grande poeta, considerado uma das figuras literárias mais influentes da Inglaterra, lançou apenas O Jovem de Shropshire durante sua vida. Apesar de sua reserva e relutância em compartilhar sua obra, a poesia de Housman ganhou imensa popularidade após sua morte. Seus poemas, repletos de temas como perda, saudade e a beleza da vida rural, ressoaram com muitos leitores. O contraste entre sua natureza introvertida e o impacto profundo de seus versos destaca o mistério de sua arte.
A habilidade de Hausmann de transmitir emoções profundas de forma simples e elegante fez de O Jovem de Shropshire um clássico atemporal. Mesmo hoje, suas reflexões sobre a vida e a morte tocam o público, lembrando-nos do poder eterno da poesia. É surpreendente como um pequeno livro pode deixar uma marca tão grande, influenciando inúmeros escritores e leitores. O que você acha que atrai as pessoas para a sua obra até hoje? Você já se perguntou qual é a verdadeira profundidade do Lago Ness? Este famoso lago escocês atinge impressionantes 230 metros de profundidade. Isso é o dobro da profundidade do Mar do Norte, que é em média cerca de 90 metros. O Lago Ness não é apenas o lar do lendário Nessie, mas também um lugar interessante para geólogos e amantes da natureza. O lago foi formado em um vale de rift, o que lhe confere características geológicas únicas que contribuem para sua incrível profundidade. Essa profundidade cria misteriosos habitats subaquáticos, onde diversas espécies e segredos podem estar escondidos, aguardando para serem descobertos. Muitas pessoas visitam o Lago Ness não apenas para ver o famoso monstro, mas também para apreciar as belas paisagens e a rica história que cercam este encantador corpo d'água. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o Lago Ness, lembre-se de que suas profundezas não são apenas uma lenda. Experimente 3D como nunca antes, sem óculos. A Sony deu um grande passo nas tecnologias visuais ao desenvolver um incrível display 3D sem óculos. Imagine assistir seus filmes favoritos ou jogar videogames com imagens tridimensionais vibrantes que parecem saltar da tela. Tudo isso sem precisar de óculos especiais. Essa inovação utiliza uma tecnologia de paralaxe avançada para criar uma experiência verdadeiramente imersiva que parece real. Agora, os usuários podem facilmente assistir a conteúdo 3D de diferentes ângulos, pois o display se ajusta à sua posição. Seja desfrutando de filmes de animação ou explorando mundos virtuais, o resultado é uma clareza e profundidade impressionantes que o envolvem na ação. Este dispositivo representa uma mudança significativa na forma como interagimos com mídias visuais, tornando-as mais acessíveis e agradáveis para todos. Será que o futuro do entretenimento mudará com o display da Sony sem óculos? Prepare-se para se surpreender com o que a tecnologia tem a oferecer. Vamos revelar a verdade sobre a publicidade de cigarros. No início do século XX, a propaganda de cigarros enganava as pessoas com falsas afirmações sobre benefícios à saúde, mostrando médicos que apoiavam certas marcas. Esses anúncios diziam que fumar poderia aliviar a dor de garganta e até ajudar na digestão. Algumas marcas se dirigiam às mulheres, promovendo o fumo como uma forma de emagrecer, com slogans marcantes como "Escolha Lucky em vez de doces". Naquela época, a sociedade entendia pouco sobre os perigos do fumo, o que permitiu que as empresas de tabaco se beneficiassem de mensagens enganosas. Somente mais tarde, com novas pesquisas, as preocupações sobre a ligação entre cigarros e doenças graves, como o câncer e enfisema, se tornaram evidentes. Essa mudança drástica na compreensão aumentou a conscientização sobre práticas fraudulentas na publicidade, destacando a importância de termos um olhar crítico sobre o que vemos e ouvimos no marketing hoje. Como permitimos isso? Isso pode te surpreender. Fata Morgana cria ilusões flutuantes. Esse fenômeno fascinante é uma ilusão óptica causada pela refração da luz. Quando camadas de ar com diferentes temperaturas se encontram, elas curvam as ondas de luz, criando imagens hipnotizantes que podem fazer objetos distantes parecerem mais próximos, ou até mesmo flutuando acima do horizonte. As pessoas frequentemente relatam ter visto cidades inteiras, montanhas majestosas ou navios suspensos no ar, especialmente em lugares como o Ártico ou no oceano. Imagine que você está na praia, olhando para a água e percebe uma linda paisagem urbana que parece flutuar sobre as ondas. Essas ilusões surgem devido a certas condições atmosféricas e podem durar de alguns minutos a várias horas. Embora a Fata Morgana possa encantar os observadores, ela também pode confundir, fazendo com que os marinheiros acreditem que é terra firme. Esse intrigante jogo de luz e temperatura não só demonstra a beleza da natureza, mas também nos lembra de como nossos sentidos podem ser enganados. Na próxima vez que você olhar para o horizonte, quem sabe você não testemunha uma Fata Morgana. Você sabia que os antigos incas lavavam o cabelo com urina de vaca? Pode parecer estranho, mas isso destaca o quão inventiva era a civilização inca.
Os incas prosperaram na região andina da América do Sul, muito antes do surgimento dos shampoos modernos, e precisavam usar os recursos disponíveis. A urina de vaca, rica em amônia, era um meio eficaz para lavar os cabelos. A amônia ajuda a quebrar a gordura e a sujeira, deixando os cabelos frescos e limpos. Os incas acreditavam no uso de substâncias naturais, frequentemente obtidas de animais ou plantas, para suas necessidades diárias. Embora hoje possamos optar por óleo de coco ou extratos de ervas, a abordagem dos incas ilustra uma profunda conexão com o meio ambiente e uma maneira inteligente de atender às suas necessidades de cuidados. Imagine como eram diferentes seus rituais de beleza dos nossos. Embora a urina de vaca não seja uma escolha popular para cuidados capilares hoje, estudar práticas antigas pode nos oferecer insights interessantes sobre as culturas que moldaram a história. O que mais iremos descobrir sobre essas civilizações fascinantes? Descubra a contribuição vibrante do judaísmo na cultura americana. Com mais de 5 milhões de seguidores, o judaísmo é a segunda maior religião representando uma rica diversidade de tradições e crenças. Essa comunidade diversa deixou uma marca significativa em vários aspectos da vida americana. Na ciência, pensadores judeus como Albert Einstein e Richard Feynman revolucionaram nossa compreensão do universo. Na literatura, autores como Philip Roth e Toni Morrison criaram histórias que ressoam com leitores ao redor do mundo. A arte também brilha com influências judaicas, desde músicos influentes como Leonard Cohen até diretores icônicos como Steven Spielberg. Além das conquistas individuais, as festas e costumes judaicos, como Hanukkah e Páscoa, enriquecem a variedade de celebrações americanas, ampliando o panorama cultural do país. Essa mistura de fé, criatividade e intelecto continua a inspirar e apoiar comunidades diversas em todo o país. Então, da próxima vez que você celebrar uma festa ou apreciar um emocionante romance judaico, pense na influência duradoura do judaísmo na América. É verdade que a Terra pode encolher até 1 centímetro? Os buracos negros são alguns dos objetos mais misteriosos do universo. Eles são áreas extremamente densas no espaço, onde a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar. Imagine se pudéssemos encolher nosso planeta Terra em um buraco negro. Se isso fosse possível, o diâmetro da Terra seria reduzido a apenas 1 centímetro. Essa transformação incrível destaca a densidade impressionante dos buracos negros. Para comparação, o Sol, que é muito maior que a Terra, também se tornaria um buraco negro se fosse encolhido a um tamanho semelhante. O processo de transformação em um buraco negro geralmente ocorre quando estrelas massivas esgotam seu combustível e colapsam sob sua própria gravidade, resultando em um ponto de densidade infinita, conhecido como singularidade. Os buracos negros podem variar em tamanho, desde pequenos formados por estrelas em fim de vida, até buracos negros supermassivos que estão nos centros das galáxias. Estudar esses fenômenos cósmicos não só amplia nossa compreensão da física, mas também desperta interesse sobre o destino final do nosso planeta. Você sabia quem é o verdadeiro rei dos dinossauros? Surpreendentemente, o famoso Tiranossauro Rex, que frequentemente é exaltado em filmes e livros, na verdade não é o maior dinossauro. Esse título pertence ao Argentinossauro, uma criatura colossal com 35 metros de comprimento e cerca de 100 toneladas de peso. Imagine um dinossauro que poderia ofuscar vários carros alinhados. Esse enorme dinossauro herbívoro viveu na Terra no final do período Cretáceo, há cerca de 90 milhões de anos, na região da atual Argentina. Devido ao seu tamanho, o Argentinossauro provavelmente precisava de uma enorme quantidade de vegetação para se alimentar, o que o fazia percorrer grandes distâncias em busca de comida. Seu longo pescoço o ajudava a alcançar as copas altas das árvores, comendo folhas e plantas que estavam fora do alcance de outros dinossauros. Compreender a imensa escala do Argentinossauro ajuda os cientistas a reconstruir complexos ecossistemas do passado. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que tamanho nem sempre significa fama. O Argentinossauro é um verdadeiro gigante entre eles. Você já se perguntou por que as sombras na Lua são tão escuras? Na superfície lunar, as sombras são muito mais escuras do que na Terra. Esse fenômeno incrível acontece por causa da falta de atmosfera, que poderia dispersar a luz solar.
Sem essa dispersão, a luz do Sol cria sombras brilhantes e profundas que dificultam a visibilidade para os astronautas que exploram a superfície. Imagine caminhar em um lugar onde as sombras parecem absorver tudo ao redor. E mais interessante, as pegadas deixadas pelos astronautas durante as missões Apollo podem durar milhões de anos na Lua. Por quê? Porque não há fatores naturais, como vento ou chuva, que possam apagá-las, preservando os vestígios humanos por séculos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que essas manchas escuras são sombras que contam a história de explorações, condições severas e a incrível resistência das nossas marcas no espaço. Mudar pode ser um dos momentos mais difíceis da vida, com a embalagem de coisas, cargas pesadas e muitos detalhes. Mas e se você puder tornar esse caos mais fácil? As empresas de mudança cuidam de todos os aspectos da sua mudança, aliviando seu fardo. Elas planejam cuidadosamente cada passo, desde a embalagem segura dos seus itens favoritos até a coordenação da logística, para que nada se perca. Focando na gentileza e na comunicação clara, esses profissionais se esforçam para tornar sua transição o mais suave possível. Muitas pessoas percebem que, com carregadores experientes ao seu lado, o que antes parecia uma tarefa impossível se torna um processo gerenciável e até agradável. Portanto, da próxima vez que você precisar se mudar, pense em como uma empresa de mudança pode transformar seu estresse em uma jornada tranquila, permitindo que você se concentre em um novo e empolgante capítulo da sua vida. Você sabia que os polvos têm 3 corações? Esse ser incrível realmente se destaca no mundo animal por sua biologia única. Enquanto a maioria dos animais tem apenas um coração, o polvo tem 3. 2 corações bombeiam sangue para as brânquias, onde ele é oxigenado, e o terceiro envia o sangue rico em oxigênio por todo o corpo. Mas isso não é tudo. O sangue deles é azul e não vermelho, graças a uma molécula à base de cobre chamada hemocianina. Essa adaptação especial permite que eles sobrevivam em condições frias e com baixo teor de oxigênio nas profundezas do mar. Quando o polvo nada, o coração que atende o corpo para de bater. Por isso, esses animais inteligentes preferem rastejar em vez de nadar. Então, da próxima vez que você pensar nas maravilhas do oceano, lembre-se desse incrível ser com vários corações e sangue azul vibrante. Que incrível, não é? Descubra o lado divertido do mergulho em águas profundas. Quando mergulhadores usam um gás rico em hélio para respirar em grandes profundidades, isso cria um efeito incrível em suas vozes. Em vez de sons profundos e altos que poderíamos esperar, os mergulhadores frequentemente soam como personagens de desenhos animados, tornando suas conversas subaquáticas bem engraçadas. Essa alteração na voz acontece porque o hélio é mais leve que o nitrogênio que normalmente respiramos, mudando a altura do som. Embora esse momento humorístico traga leveza à missão deles, não tira o foco do trabalho sério que esses mergulhadores fazem em pesquisas marinhas. Eles realizam estudos importantes sobre recifes de corais, investigam ecossistemas subaquáticos e recuperam objetos do fundo do oceano. Então, da próxima vez que você ouvir um mergulhador rindo com uma voz cheia de hélio, lembre-se de que eles não estão apenas se divertindo, estão participando de um trabalho importante para o oceano. Não é incrível como algo tão simples como um gás pode mudar nossa percepção? Por que o divórcio de Paul McCartney custou tanto? Após um casamento grandioso, o lendário Beatle Paul McCartney se tornou o centro das atenções da mídia ao se divorciar de Heather Mills, ativista e modelo. O divórcio foi não apenas emocionalmente difícil, mas também custou impressionantes $31 milhões, tornando-se um dos mais caros da história das celebridades. O casal se casou em 2002 e teve uma filha, mas seu relacionamento enfrentou muitas dificuldades, levando ao divórcio em 2008. Esse valor expressivo reflete não apenas o estilo de vida do casal, mas também as leis sobre divisão de bens na Inglaterra, onde estava em jogo uma parte significativa da fortuna de McCartney. A mídia cobriu amplamente o processo de divórcio, mostrando como as personalidades públicas lidam com dificuldades pessoais sob os holofotes. Embora muitos se perguntem se tais gastos financeiros são justificados, isso levanta questões interessantes sobre amor, casamento e as complicações que podem surgir ao finalizá-los, como as celebridades equilibram suas imagens públicas e vidas pessoais. Você já se perguntou por que enormes tempestades ocorrem em Júpiter? Júpiter gira rapidamente, completando uma volta em apenas 10 horas.
Essa rotação rápida cria tempestades poderosas e cintilantes faixas de nuvens que fascinam cientistas e amantes da astronomia. A atmosfera do planeta é um baile caótico de nuvens coloridas, com tempestades tão intensas que podem durar anos. Na verdade, a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade gigante maior que a Terra, está ativa há mais de 350 anos. Mas Júpiter não é apenas um lugar de clima extremo. Ele também possui o campo magnético mais forte do sistema solar, que retém enormes quantidades de radiação. Esse campo magnético afeta suas muitas luas e cria um ambiente perigoso, onde os níveis de radiação são tão altos que seriam letais para os humanos. A rápida rotação de Júpiter e suas forças magnéticas trabalham juntas, criando uma atmosfera dinâmica e misteriosa que continua a encantar os astrônomos. A cada missão, aprendemos mais sobre este gigante planetário e suas complexidades, revelando um mundo único em nossa vizinhança cósmica. Quais outros mistérios Júpiter esconde? Por que a cascata de sangue parece sangue? Este incrível fenômeno natural na Antártica chama a atenção por sua cor vermelha intensa, que lembra sangue. A verdadeira história desse espetáculo está escondida sob a superfície. A cascata de sangue se alimenta de um lago sob o gelo, rico em sais de ferro e micro-organismos. Quando a água rica em ferro escorre da geleira, ela se oxida e fica vermelha ao entrar em contato com o oxigênio do ar, criando essa vista impressionante. Descoberta no início do século XX, essa cascata única é não apenas um deleite visual, mas também um milagre científico que oferece uma visão sobre formas extremas de vida que sobrevivem em condições severas. Essas adaptações fornecem pistas sobre a possibilidade de vida em outros mundos gelados, como Europa, uma das luas de Júpiter. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a cascata de sangue, lembre-se de que sua beleza é resultado da incrível química da natureza. Isso pode te surpreender. A vila de Mada Village é um exemplo interessante de como as fronteiras podem criar situações inesperadas no nosso mundo. Localizada no território de Omã, esse lugar único é, na verdade, parte dos Emirados Árabes Unidos. Imagine viver em um lugar onde você pode estar no Zeal, enquanto pisa em solo omanense. Essa localização incomum surgiu de acordos históricos e características geográficas, tornando Mada Village uma verdadeira aula de geografia e relações internacionais. Os moradores podem ter que lidar com diferentes leis e regras de ambos os países. Além disso, a vila é um caldeirão de culturas, influenciada tanto pelas tradições omanenses quanto pelas emiradenses. Com sua identidade única e vida comunitária rica, Mada Village é um testemunho das complexidades das fronteiras nacionais, fazendo-nos refletir sobre quantos outros lugares incríveis existem no mundo. Você sabia que Cuba mudou seus índices de alfabetização? Em 1961, logo após a Revolução Cubana, o governo lançou uma campanha nacional para aumentar a alfabetização, transformando o sistema educacional do país. Mobilizando milhares de voluntários, muitos deles jovens, essa iniciativa buscou ensinar a ler e escrever os moradores das áreas rurais, onde não havia escolas. Esses voluntários iam para as aldeias cheios de entusiasmo e com materiais de ensino, muitas vezes vivendo entre os locais. Os esforços persistentes deram resultado, e em apenas um ano, a taxa de alfabetização subiu de 60% para impressionantes 96%. Essa campanha não apenas proporcionou novas oportunidades às pessoas, mas também criou uma base importante para o futuro desenvolvimento de Cuba. Ao priorizar a educação em um período de mudanças sociais e políticas, o governo cubano mostrou o impacto significativo que a ação coletiva pode ter no progresso nacional. Não é incrível como esforços direcionados podem transformar uma sociedade inteira? Prepare-se para se surpreender com as maravilhas das fendas. Uma fenda é uma abertura profunda nas rochas, frequentemente formada por processos naturais, como erosão ou movimentos tectônicos. Essas formações incríveis podem ser vistas em lugares deslumbrantes, como parques nacionais ou montanhas, mostrando a capacidade da natureza de criar padrões complexos ao longo do tempo. Pense em como a água desgasta lentamente a pedra, criando fendas únicas onde plantas, animais e até ecossistemas inteiros podem viver. Por outro lado, você pode ter ouvido o termo fenda no contexto do vidro, uma comparação divertida que descreve uma fenda profunda nesse material versátil. O vidro pode rachar e formar essas fendas devido a tensões térmicas ou impactos.
Tanto as fendas nas rochas quanto no vidro têm suas histórias, refletindo as forças da natureza e a fragilidade dos materiais. Não é incrível como algo tão simples como uma fenda pode abrir um mundo de descobertas? Descubra os segredos da língua Malayala. Esta língua incrível se destaca por sua simetria e complexidade, refletindo uma rica história de literatura e poesia. É falada principalmente no estado indiano de Kerala, e sua escrita é ao mesmo tempo complexa e bela, combinando símbolos arredondados e lineares. Ao longo dos séculos, a língua evoluiu, enriquecendo-se com influências de diversas culturas regionais e estrangeiras, resultando em uma vibrante tradição literária. Poetas e escritores como Changapuja Krishna Pillai e Kamala Das fizeram contribuições significativas, mostrando a qualidade lírica do Malayala em suas obras. Esta língua não é apenas gramática e vocabulário, é uma tela viva do patrimônio de Kerala, incluindo diversos dialetos e estilos que a tornam atraente. Ao estudar Malayala, você mergulha em um mundo de histórias, emoções e expressões únicas que revelam a essência de seus falantes. Como surgiu essa bela paisagem linguística neste canto do sul da Índia? Você vai se surpreender ao saber que a Ocean Spray é uma cooperativa. Isso significa que os agricultores que cultivam a famosa cranberry são, na verdade, os donos da empresa. Em vez de os lucros irem para acionistas, eles são divididos entre os membros da cooperativa. Essa estrutura única não só ajuda os agricultores a manter preços estáveis, mas também lhes dá um verdadeiro poder na gestão da empresa. Imagine poder influenciar decisões sobre branding, marketing e sustentabilidade que afetam sua renda. Como esses agricultores participam diretamente, eles podem trabalhar juntos para garantir que a Ocean Spray continue comprometida com práticas ecológicas e produtos de qualidade. Esse modelo cooperativo não só fortalece a comunidade agrícola, mas também permite que os consumidores desfrutem de deliciosos produtos de cranberry, feitos com amor e cuidado. Não é incrível saber que seu suco de cranberry favorito apoia os produtores locais? Você já pensou sobre o papel de Eisenhower nas duas guerras mundiais? Dwight D. Eisenhower é uma figura interessante na história americana, tendo servido tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra, ele era um jovem oficial que ganhou experiência valiosa, mas foi na Segunda Guerra que ele realmente se destacou. Como comandante supremo das forças aliadas na Europa, Eisenhower foi responsável pelo planejamento e execução de grandes operações, incluindo o famoso desembarque na Normandia em 6 de junho de 1944. Sua liderança e pensamento estratégico foram fundamentais para coordenar tropas de diferentes países, unindo forças americanas, britânicas, canadenses e outras. A habilidade de Eisenhower em lidar com personalidades diversas e manter a moral foi decisiva para o sucesso dos aliados. Após a guerra, ele se tornou o 34º presidente dos Estados Unidos, moldando a América do pós-guerra, enfrentando os desafios da Guerra Fria e iniciando reformas internas importantes. Seu legado, marcado por conquistas militares e políticas, continua a influenciar o mundo moderno. Você sabia que apenas 3 tipos de animais têm essa característica única? O chow-chow, a lagartixa de língua azul, e o urso negro possuem línguas azuis, e cada um deles tem uma história fascinante. Os chow-chows são conhecidos por sua aparência peluda e leal, mas suas línguas azuis vibrantes realmente os destacam. A lagartixa de língua azul, nativa da Austrália, usa sua língua colorida como um mecanismo de defesa para assustar predadores. Quando se sente ameaçada, ela exibe sua língua azul brilhante e emite um som de assobio para alertar sobre possíveis perigos. Por fim, o urso negro, que vive em muitas florestas da América do Norte, também tem uma língua azul, embora pouco se saiba sobre o motivo dessa característica única. Cientistas acreditam que essa coloração pode ajudar na regulação da temperatura, ou ser apenas uma peculiaridade genética. É incrível como esses 3 animais, tão diferentes em comportamento e habitat, compartilham essa característica em comum. Você já encontrou algum desses seres na natureza? Você pode acreditar que cantar curou a gagueira. Megan Washington, uma cantora australiana, surpreendeu a todos com sua incrível história de superação de uma gagueira severa, que a acompanhou desde a infância. Desde pequena, ela tinha dificuldades para se comunicar. No entanto, quando começa a cantar, algo mágico acontece. Sua gagueira desaparece completamente. Essa transformação permite que ela se comunique livremente através da música, algo que ela compartilhou com paixão em sua apresentação viral no TED.
Esse fenômeno interessante destaca o poder da música e sua capacidade de revelar o potencial oculto. Megan encontrou conforto em sua voz, percebendo que a melodia e o ritmo a libertam das limitações das dificuldades de fala. Sua história inspira muitas pessoas que enfrentam problemas semelhantes, mostrando que com criatividade e persistência é possível superar barreiras. A experiência de Megan Washington nos faz refletir sobre como podemos nos expressar de maneira única, seja através do canto, da arte ou de outras formas de criatividade. Existem maneiras de você encontrar sua própria voz. Por que usar 70 peças de roupa funciona? Em uma medida engraçada, mas prática, um viajante esperto conseguiu evitar taxas de bagagem, vestindo impressionantes 70 peças de roupa. Essa estratégia criativa destaca uma tendência crescente entre os passageiros de avião que buscam economizar. Com as companhias aéreas cobrando altas taxas por bagagem despachada, muitos passageiros estão cada vez mais procurando maneiras de viajar mais leves ou contornar o sistema. O protagonista desta história vestiu camisas, calças e até jaquetas para escapar dessas taxas irritantes. Embora isso possa parecer absurdo, esse método extremo mostra até onde algumas pessoas estão dispostas a ir para proteger seus bolsos. Claro, essa estratégia tem suas dificuldades. Imagine como ele deve ter se sentido quente e desconfortável durante o voo. No entanto, isso provoca risadas e levanta discussões sobre as táticas malucas que os viajantes usam hoje em dia. Então, da próxima vez que você estiver se preparando para uma viagem, até onde você estaria disposto a ir para economizar? O que realmente acontece quando os balões sobem? Todo ano, o Festival de Balões de Papel em Mianmar encanta milhares de pessoas com seus shows coloridos. Este evento vibrante mostra a criação e o lançamento de enormes balões iluminados que sobem alto no céu noturno. Essas belas criações não servem apenas para embelezar. Elas simbolizam purificação e renascimento espiritual, ajudando a eliminar a energia negativa. Quando os balões sobem, os espectadores se reúnem para admirar a luz suave que ilumina a noite, criando uma atmosfera mágica, cheia de esperança e renovação. As pessoas acreditam que, ao subir, os balões levam embora as preocupações e problemas, permitindo um novo começo. O festival une famílias e comunidades, proporcionando uma oportunidade de celebrar a vida e aliviar as cargas emocionais. A cada balão lançado, o ar se enche de um desejo comum por positividade e alegria. Então, da próxima vez que você ver um balão subindo, pense nas esperanças que ele pode carregar. Você sabia que máquinas podem criar arte fascinante? Romanda Julie, uma inventora talentosa, desenvolveu uma máquina incrível chamada emissor. Este dispositivo único utiliza gotejadores de computador para aplicar gotas de tinta com precisão na superfície, transformando o comum em algo verdadeiramente impressionante. Imagine as cores dançando e se misturando, encantando seus sentidos. O emissor usa tecnologia para criar um efeito visual hipnótico, onde cada gota cai com uma precisão incrível, formando padrões e designs deslumbrantes. Ao observar a tinta caindo, os espectadores não conseguem se perder nesse turbilhão de cores vibrantes. Essa combinação de arte e tecnologia destaca como inovações criativas podem mudar nossa percepção das formas tradicionais de arte. O emissor não só cria arte bonita, mas também nos inspira a refletir sobre as futuras possibilidades na criação artística. E se mais artistas se unissem às máquinas para explorar novos horizontes artísticos? Com invenções como o emissor, os limites da criatividade estão sempre se expandindo, convidando todos a ver a beleza tanto na arte quanto na ciência. O que realmente define a história das Olimpíadas? O atleta mais jovem da história olímpica foi Demétrios Lundras, um destacado ginasta grego que se destacou nos Jogos Olímpicos de 1896. Imagine, com apenas 10 anos, ele entrou no cenário mundial para competir. Nessa idade tão jovem, ele não só participou, mas também conquistou uma medalha de bronze, mostrando seu talento excepcional. Esse evento foi um marco na história das Olimpíadas, pois revelou o incrível potencial dos jovens atletas. Demétrios não foi apenas um competidor. Ele se tornou uma inspiração para futuras gerações de ginastas e atletas. Sua conquista, em um momento em que as Olimpíadas modernas estavam apenas começando, é um testemunho de dedicação e habilidade. Você consegue imaginar a multidão aplaudindo o jovem garoto que quebra todas as expectativas e faz história? Demétrios Lundras nos lembra que idade é apenas um número quando se trata de alcançar nossos sonhos.
O Brasil é o país mais rico em biodiversidade do planeta, abrigando de 15 a 20% de toda a diversidade biológica do mundo. Esta vibrante nação é lar de uma impressionante variedade de vida, incluindo mais de 120 mil espécies de invertebrados, cerca de 9 mil espécies de vertebrados e mais de 4 mil espécies únicas de plantas. Cientistas descobrem, em média, 700 novas espécies a cada ano, ressaltando o quanto ainda temos a aprender sobre os ecossistemas do Brasil. As florestas tropicais da Amazônia, que se estendem por todo o país, desempenham um papel fundamental na manutenção dessa incrível diversidade. Desde borboletas coloridas até aves exóticas e inúmeras espécies de plantas que não existem em nenhum outro lugar, o Brasil é um verdadeiro tesouro para amantes da natureza e pesquisadores. Essa rica variedade de ecossistemas, cada um repleto de vida, aguarda para ser explorada. Não é emocionante pensar sobre quais novas espécies podem ser descobertas na próxima vez? E se eu te contar sobre o legado dos irmãos Wright? Em 17 de dezembro de 1903, a Carolina do Norte foi o palco de um incrível avanço na história da humanidade, quando os irmãos Wright realizaram o primeiro voo bem-sucedido em um avião em Kill Devil Hills, perto de Kitty Hawk. Esse evento marcante não só deu início à era da aviação, mas também transformou para sempre o transporte. Os irmãos Orville e Wilbur Wright levantaram voo com seu avião, o Wright Flyer, e voaram por apenas 12 segundos, mas esse breve voo simbolizou o começo de uma nova era. Hoje, a Carolina do Norte homenageia seu espírito pioneiro com memoriais e museus, onde os visitantes podem aprender sobre as inovações dos Wright e sua incansável determinação. Todo ano, pessoas de todo o mundo se reúnem para celebrar essa conquista e lembrar como um pequeno voo mudou as viagens e conectou nossas vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Você está pronto para explorar as maravilhas da aviação? Você sabia que Stephen Hawking viveu 55 anos a mais? Apesar do diagnóstico de uma doença incurável na década de 1960, Hawking surpreendeu a todos, não apenas sobrevivendo, mas também prosperando. Em vez de se deixar abater por previsões sombrias, ele abraçou a vida e comemorou seu 706º aniversário em 2018. Durante esses anos incríveis, o mundo da física testemunhou realizações extraordinárias, desde a descoberta das ondas gravitacionais até avanços em computação quântica. A trajetória de Stephen é um lembrete inspirador de resiliência, mostrando como o espírito humano pode desafiar as expectativas médicas. Sua história de vida é um testemunho de esperança, demonstrando que mesmo diante de grandes dificuldades, é possível encontrar alegria e significado. Quem não se inspiraria em uma pessoa que supera todos os obstáculos? O legado de Hawking nos incentiva a valorizar cada momento e a aceitar a imprevisibilidade da vida. Isso pode te surpreender. O emoji com o polegar para cima causa confusão. O emoji com o polegar para cima, que geralmente é visto como um sinal de aprovação ou positividade, pode gerar controvérsias em diferentes culturas. Na maioria dos países ocidentais, levantar o dedo para cima é um gesto amigável que significa bom trabalho ou tudo certo. No entanto, em países como Grécia, no Oriente Médio e em algumas partes da África Ocidental, esse gesto pode ser considerado ofensivo. Lá, ele pode ser interpretado como uma ofensa, sugerindo algo rude ou impróprio. Esse contraste destaca como os símbolos podem ter significados completamente diferentes, levando a possíveis mal-entendidos em nosso mundo cada vez mais globalizado. Portanto, antes de enviar um emoji com o polegar para cima para um amigo no exterior, pense em como seu gesto simples pode ser interpretado. Será que todos nós entendemos os gestos da mesma forma? É verdade que o parque será maior que a Disneylândia? A empresa Qiddiya Investment está investindo em um projeto empolgante que prevê a criação de um enorme parque com 500 hectares, o que é o dobro do tamanho da Disneylândia na Flórida. Este projeto ambicioso será um sonho para os fãs de Dragon Ball, que esperam experiências únicas relacionadas ao seu anime favorito. Imagine-se caminhando por paisagens vibrantes, encontrando personagens e participando de atrações emocionantes inspiradas no show. Os desenvolvedores planejam criar uma atmosfera imersiva, onde os fãs poderão realmente se sentir parte do universo de Dragon Ball. Dada sua enorme dimensão, o parque pode incluir várias áreas temáticas, atrações interativas e até shows ao vivo, atraindo visitantes de todo o mundo. Com os rumores se espalhando e a empolgação crescendo, todos se perguntam se este parque conseguirá cumprir suas ambições como uma atração global.
Ele superará as expectativas dos fãs em relação a parques temáticos. A contagem regressiva para a grande inauguração começou e estamos ansiosos por mais detalhes sobre este projeto revolucionário. Você não vai acreditar no que aconteceu com a vaca voadora. Em um recente festival na Alemanha, um balão 3D em forma de vaca subiu aos céus, mas em vez de alegrar o público, causou pânico nas crianças. Seu design incrivelmente realista fazia parecer que era uma vaca de verdade, e não apenas uma decoração do festival. Enquanto o enorme balão flutuava ameaçadoramente no ar, as crianças corriam apavoradas, imaginando que a vaca poderia ganhar vida. Os pais se apressaram em acalmar os pequenos, explicando que era apenas um balão e que não havia motivo para medo. Esse incidente engraçado mostra como nossa imaginação pode transformar até mesmo coisas inofensivas em fontes de medo, especialmente para as crianças pequenas. Festivais costumam trazer alegria e diversão, mas visões inesperadas podem rapidamente mudar a atmosfera. Então, o que você faria se visse uma vaca voadora na sua vizinhança? Você ficará chocado ao saber sobre o grande fracasso do Tanacon. Em 2018, o popular youtuber Tanamong Joe decidiu criar uma convenção inesquecível, mas tudo rapidamente se transformou em um desastre. O Tanacon deveria reunir fãs para uma experiência divertida com seus criadores favoritos. No entanto, um planejamento inadequado levou a sérios problemas, incluindo locais superlotados e falta de organização. Os participantes enfrentaram longas filas, e muitos simplesmente não puderam entrar. Em vez de celebrar a comunidade, o Tanacon se tornou um momento vergonhoso para Joe e sua marca. Este evento se tornou uma das maiores decepções para os criadores, que organizam encontros e gerou discussões sobre as dificuldades de realizar eventos dessa magnitude. As consequências do Tanacon ensinam uma lição importante. Um planejamento e execução cuidadosos são essenciais para o sucesso no mundo das convenções de fãs. O que podemos aprender com esse fiasco? Você pode se surpreender. Saturno pode flutuar na água. Saturno, o gigante do nosso sistema solar, é apenas menor que Júpiter, mas é surpreendentemente leve. Sua densidade é tão baixa que se você encontrasse um lago grande o suficiente, Saturno flutuaria na superfície como uma bola de praia. Essa característica única se deve à composição gasosa do planeta, que é principalmente hidrogênio e hélio, o que o torna leve, em vez de ter um núcleo denso. Mas Saturno também possui outras características interessantes. Sua rápida rotação causa um alargamento no Equador, fazendo com que ele seja cerca de 10% mais largo nessa área do que nos polos. Esse alargamento equatorial é um resultado fascinante do equilíbrio entre a gravidade e as forças de rotação, mostrando o quão dinâmica e diversificada é a nossa sistema solar. Então, da próxima vez que você admirar os incríveis anéis de Saturno, lembre-se de que esse magnífico planeta poderia flutuar ao seu lado em uma piscina cósmica. Você sabia que o Oregon cultiva quase todas as nossas avelãs? Este estado incrível produz 99% das avelãs nos Emekja, graças ao seu clima perfeito e solo fértil do Vale Willamette. Os moradores chamam-nas de nozes filberts, e elas têm um papel importante na agricultura do Oregon. Essas nozes são não apenas deliciosas, mas também estão presentes em vários festivais pelo estado, unindo comunidades na celebração de tudo que envolve a avelã. Desde pralinés saborosos até cremes e a famosa Nutella, a avelã é um ingrediente-chave em muitas das nossas guloseimas favoritas. Essa grande produção apoia os agricultores locais e demonstra a excelência agrícola do Oregon. Portanto, da próxima vez que você saborear um doce de avelã, lembre-se de que provavelmente veio desta linda região. Que outros fatos incríveis você conhece sobre as maravilhas agrícolas do Oregon? Imagine viver até 99 anos ou mais. Se conseguirmos resolver problemas sérios de saúde, como doenças cardíacas, câncer e diabetes, nossa expectativa de vida média pode chegar a incríveis 90,2 anos. Essa possibilidade impressionante destaca o quanto nossa saúde afeta a longevidade. As doenças cardíacas, que tiram milhões de vidas todos os anos, enfraquecem nosso corpo e aumentam o risco de AVC. O câncer, que possui várias formas, prejudica o funcionamento dos sistemas do corpo, enquanto o diabetes afeta a forma como metabolizamos o açúcar, podendo levar a complicações sérias.
Ao focarmos em um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares e exames de rotina, podemos reduzir significativamente os riscos associados a essas doenças. Imagine um mundo onde as pessoas não apenas vivem mais, mas também desfrutam desses anos adicionais com melhor saúde. Essa ideia nos faz refletir sobre como nossas escolhas impactam não só nossas vidas, mas também as vidas das futuras gerações. Que mudanças podemos fazer hoje para melhorar nosso amanhã? Em 1942, Calvin Graham, de 12 anos, fez um ato incrível ao mentir sobre sua idade para se alistar na Marinha dos Iroquois durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era movido por um forte desejo de servir seu país e provar sua coragem. Calvin participou de intensas batalhas em porta-aviões e até recebeu várias medalhas por suas ações corajosas. Sua história impressionante mudou quando sua mãe descobriu a verdade sobre sua idade e status, o que levou à sua dispensa da Marinha logo após seu 13º aniversário. Apesar de ser uma criança, Calvin conquistou o respeito e a admiração de muitos por seu heroísmo, destacando o incrível espírito da juventude. Sua trajetória levanta questões interessantes sobre os sacrifícios feitos durante a guerra e até onde as pessoas estão dispostas a ir para proteger seu país. Não é inspirador pensar em como um jovem pode mudar o curso da história? Você sabia que atualmente há 2.000 tempestades acontecendo ao mesmo tempo? Pode parecer incrível, mas em qualquer momento, cerca de 2.000 tempestades estão ativas na atmosfera da Terra. Esses fenômenos naturais desempenham um papel importante na manutenção do clima do nosso planeta. As tempestades se formam quando o ar quente e úmido sobe e esfria, levando à formação de nuvens cumulonimbus. Quando essas nuvens ficam grandes o suficiente, elas geram relâmpagos, trovões e chuvas fortes. Embora muitos considerem as tempestades como um fenômeno de verão, elas podem ocorrer em diferentes estações e locais, desde os trópicos até as zonas temperadas. Curiosamente, tempestades intensas são mais comuns em certas regiões, como os Estados Unidos, especialmente no meio-oeste, durante o verão. Todos os anos, as tempestades contribuem com chuvas importantes, ajudam a recarregar os lençóis freáticos e sustentam os ecossistemas. No entanto, elas também podem representar perigos, como inundações repentinas e ventos fortes. Portanto, da próxima vez que você ouvir um trovão ou ver relâmpagos, lembre-se de que você está testemunhando um dos shows mais emocionantes da natureza. Você pode acreditar que os raios alcançam temperaturas de 3.000 graus Celsius? Essa temperatura é 6 vezes mais alta do que na superfície do Sol. Quando um raio atinge durante uma tempestade, a energia elétrica provoca uma rápida expansão do ar, resultando em uma explosão de calor. Na verdade, essas correntes superaquecidas se movem a uma velocidade impressionante, criando flashes de luz e estrondos de trovão. Um raio pode atingir até 100 vezes por segundo durante uma tempestade, derrubando árvores e causando apagões em questão de segundos. Esse fenômeno incrível não é apenas um espetáculo visual. Ele desempenha um papel importante na nossa atmosfera. O calor intenso ajuda a decompor o nitrogênio no ar, permitindo que ele se combine com o oxigênio e forme nitratos, essenciais para o crescimento das plantas. Na próxima vez que você ver uma tempestade, lembre-se de que cada raio carrega a energia de fogos de artifício naturais, transformando o céu em um espetáculo ardente. Não é surpreendente como algo tão bonito pode ser tão feroz? Você sabia de onde vem o carbono? Embora o carbono seja um dos elementos mais comuns do universo, ele não surgiu durante o Big Bang. Em vez disso, ele passa por um longo processo no tempo e no espaço, se formando no núcleo de estrelas que estão morrendo. Quando essas estrelas chegam ao fim de suas vidas, ocorre um processo chamado nucleossíntese estelar. Nesse processo, átomos de hélio se fundem sob alta temperatura e pressão, criando elementos mais pesados, incluindo o carbono. Quando essas estrelas eventualmente explodem em supernovas impressionantes, elas espalham carbono e outros elementos pelo universo. Esse processo cósmico de reciclagem é extremamente importante. Ele não só enriquece nuvens de gás e poeira, das quais novas estrelas e sistemas planetários se formam, mas também fornece os blocos de construção para a vida, como a conhecemos na Terra. Então, da próxima vez que você pensar em carbono, lembre-se dessa história de sua origem estelar. Prepare-se para se surpreender com os bandos de estorninhos. Esses espetáculos aéreos incríveis são uma visão impressionante, mostrando como milhares de estorninhos se movem em perfeita harmonia. Quando o bando sobe ao céu, cada pássaro reage instintivamente aos movimentos dos vizinhos,
criando padrões complexos que dançam, giram e se contorcem no ar. É impressionante que não haja um líder controlando esse balé aéreo. É um exemplo brilhante de comportamento coletivo. Cientistas acreditam que essa coordenação ajuda o bando a evitar predadores e a se orientar melhor no ambiente. Quando se reúnem, os estorninhos formam figuras deslumbrantes que podem lembrar uma nuvem viva, cativando a imaginação de todos que assistem. Portanto, da próxima vez que você ver um grupo de estorninhos em voo, reserve um momento para apreciar a beleza desses bandos e o trabalho em equipe inteligente da natureza. Na Indonésia, alguns macacos espertos atraem a atenção dos visitantes com suas interações únicas. Eles perceberam que os turistas costumam levar comida e objetos brilhantes, então mudaram seu comportamento para aproveitar isso. Em vez de apenas procurar comida, eles pegam ousadamente itens como óculos de sol ou bolsas e, em troca, pedem comida de forma brincalhona, mostrando suas impressionantes habilidades mentais. Os observadores não conseguem evitar sorrir e, às vezes, ficam irritados quando esses bandidos peludos negociam habilidosamente por petiscos. É um exemplo fascinante de adaptabilidade animal, já que esses macacos mudaram seu comportamento de caçadores selvagens para um estilo que se beneficia da atividade humana. Esse comportamento não só demonstra sua inteligência, mas também levanta questões sobre a vida selvagem e as condições urbanas. Estamos contribuindo para a dependência deles da interação humana? Muitas pessoas não sabem, mas os corpos podem falar. Quando um corpo morto é movido, ele pode emitir sons inesperados, como gemidos ou ofegos. Isso acontece devido à decomposição, quando as bactérias destroem os tecidos do corpo. Durante esse processo, gases se formam e se acumulam dentro. Ao mover o corpo, esses gases passam pelas cordas vocais, criando sons assustadores que podem surpreender até os especialistas mais experientes. Imagine estar em uma sala silenciosa e, de repente, ouvir alguém se engasgando. Embora seja uma parte natural do processo de decomposição, isso pode ser bastante perturbador para quem se depara com a situação. Compreender esse fenômeno pode ajudar a desmistificar os sons estranhos que às vezes acompanham o manuseio de falecidos, lembrando-nos dos aspectos fascinantes, mas por vezes assustadores, da biologia e dos ciclos da vida. Você não vai acreditar que isso é sobre o Estreito de Drake. As águas turbulentas entre a América do Sul e a Antártica são conhecidas por suas condições extremas. Os marinheiros frequentemente falam das ondas ferozes, que podem ultrapassar 9 metros, criando um cenário caótico que coloca até os mais experientes em risco. Quando o vento aumenta, sua velocidade pode atingir níveis de furacão, o que dá a essa parte do oceano sua triste fama. Aventureiros e amantes de adrenalina atravessam esse estreito imprevisível, vendo-o como um desafio antes de chegar às costas geladas da Antártica. Curiosamente, os dias calmos são tão raros que os marinheiros os chamam de Lago de Drake, enquanto os dias tempestuosos com ondas altas são conhecidos como Tremor de Drake. Os contrastes dessa travessia marítima tornam-se atraentes para os exploradores, que desejam experimentar a força da natureza, rumo a uma das últimas fronteiras do planeta. Um fato interessante sobre as rãs arborícolas. Esses seres incríveis são não apenas fofos, mas também surpreendentemente longevos. Normalmente eles medem cerca de 10 centímetros e podem ser uma visão impressionante, especialmente quando estão sentados em um galho ou folha. Mas o que realmente os destaca é a sua longevidade. Em cativeiro, essas pequenas anfíbios podem viver até 16 anos, o que é bastante impressionante, considerando que muitos outros animais pequenos não têm essa durabilidade. Suas cores vibrantes e sons únicos fazem das rãs arborícolas favoritas entre os amantes da natureza. Elas se adaptam bem a diferentes habitats, desde florestas tropicais até jardins, e desempenham um papel importante no ecossistema como predadores e presas. Você já viu uma rã arborícola de perto? Seus traços delicados e movimentos ágeis são um verdadeiro testemunho das maravilhas da natureza. Um fato interessante sobre o C-5M Super Galaxy. Este impressionante avião é um dos maiores cargueiros do mundo, com uma incrível capacidade de transportar cargas enormes. Ele pode facilmente levar 2 tanques M1 Abrams ou até 6 helicópteros Black Hawk, tornando-se indispensável para operações militares e missões humanitárias. Com sua enorme envergadura e tecnologias modernas, o C-5M Super Galaxy se destaca como um jogador-chave nas forças aéreas do Zeppelin. Imagine as complexidades logísticas de mover equipamentos pesados ao redor do mundo.
Este cargueiro torna essa tarefa mais simples. Ele demonstra a engenhosidade americana na aviação e ressalta a importância da prontidão para respostas rápidas em momentos de crise. Sua versatilidade permite entregar cargas críticas e apoio em áreas afetadas por desastres, além de transportar recursos militares essenciais. Com tais capacidades, não é surpresa que o C-5M seja frequentemente chamado para realizar as missões mais desafiadoras ao redor do mundo. Como esse enorme avião consegue voar com cargas tão pesadas? E se eu te disser que Jeff Bezos trabalhou em finanças? Antes de se tornar o chefe da Amazon em 1994, Bezos foi vice-presidente sênior na empresa de investimentos D.E. Shaw & Co., em Wall Street. Na D.E. Shaw, ele fez parte de uma equipe inovadora que usava algoritmos complexos para negociações financeiras. Essa abordagem avançada para as finanças o fascinou e ajudou a moldar sua futura carreira em tecnologia e comércio. Durante seu tempo lá, Bezos aprimorou suas habilidades analíticas e adquiriu um profundo entendimento da dinâmica de mercado, o que acabou influenciando sua visão para a Amazon. Ao combinar seu conhecimento financeiro com sua paixão por tecnologia, ele conseguiu revolucionar as compras online. Quem diria que uma carreira em Wall Street levaria à criação de um dos mercados online mais famosos do mundo? Um fato interessante sobre mafiosos e tribunais. Nos EUA, mafiosos enfrentam grandes dificuldades no tribunal, onde a taxa de condenação é impressionantes 89%, dificultando a fuga da punição. Uma das principais razões para essa alta taxa é a eficácia do programa de proteção a testemunhas, que desempenha um papel crucial na responsabilização dos criminosos. Quando mafiosos vão a julgamento, testemunhas que antes temiam por sua segurança agora podem dar depoimentos importantes sem hesitação, graças à proteção recebida. Essas testemunhas são realocadas para lugares seguros, recebem novas identidades e são treinadas para se adaptar a uma nova vida, permitindo que compartilhem suas histórias. Como resultado, os jurados frequentemente ouvem depoimentos em primeira mão sobre as ações da máfia, o que fortalece o caso da acusação e torna a vitória dos mafiosos no tribunal muito mais difícil. Por que você acha que o programa de proteção a testemunhas é tão eficaz? Você consegue imaginar a grandiosidade da antiga Tikal? Esta cidade incrível, localizada na atual Guatemala, foi um centro vibrante da civilização durante o período clássico, de 200 a 900 d.C. Em seu auge, Tikal era uma das maiores e mais poderosas cidades maias, com uma arquitetura impressionante, incluindo altas pirâmides e amplas praças. A cidade prosperou graças a uma sociedade complexa, que teve sucesso na agricultura, astronomia e escrita. Com uma população de mais de 100 mil pessoas, Tikal se tornou um centro de comércio e cultura, conectando diversas regiões do mundo maia. Suas majestosas construções, como o Templo Pini e o Templo Duns, ainda encantam os visitantes, simbolizando a rica história maia. Pesquisadores continuam a descobrir novos fatos sobre Tikal, e seguimos aprendendo sobre o papel importante que esta cidade viva desempenhou na história antiga. Quais segredos as futuras descobertas revelarão? Você ficará surpreso ao saber que Eisenhower perdeu um evento importante. Em 1944, Dwight D. Eisenhower, que mais tarde se tornaria presidente do EUA, enfrentou uma escolha difícil ao não poder comparecer à formatura de seu filho John na Academia Militar do Zidarshinecha, em West Point. Naquele momento, ele estava profundamente envolvido em uma tarefa crucial: liderar a invasão aliada na Europa, uma operação grandiosa que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. A ironia é que em 6 de junho de 1944, não era apenas um dia qualquer, era o dia D, quando milhares de tropas aliadas desembarcaram nas praias da Normandia para libertar a Europa do controle nazista. Enquanto Eisenhower se dedicava ao planejamento de estratégias para alcançar a vitória, seu filho celebrava um momento importante. Esse momento tocante mostra os sacrifícios que muitos líderes fazem durante a guerra, equilibrando a vida pessoal e as enormes responsabilidades que moldam a história. O que você acha que esses tipos de escolhas fazem com os laços familiares? Você consegue imaginar famílias vitorianas posando com os falecidos? Durante a era vitoriana, era comum tirar fotos de entes queridos que haviam falecido. As famílias acreditavam que esses retratos serviam como um memorial eterno, capturando a essência de seus queridos falecidos. Para se preparar para a sessão de fotos, eles eram vestidos com as melhores roupas e, às vezes, colocados em poses naturais.
Isso pode parecer estranho hoje, mas na época era uma forma de lembrar e celebrar as vidas dos que partiram. Muitas vezes, membros da família também apareciam nas fotos, reunindo-se ao redor, às vezes sorrindo, para criar uma sensação de conexão mesmo na dor. A popularidade desses retratos, memento mori, refletia a relação complexa dos vitorianos com a morte, destacando seu desejo de honrar e eternizar seus entes queridos de uma maneira tangível. Não é surpreendente como os costumes de luto mudam com o tempo? Você sabia que comprar um bilhete de loteria é arriscado? Estatisticamente, você tem mais chances de se machucar indo ao mercado do que de ganhar o prêmio principal. Pode parecer estranho, mas se olharmos os números, as chances não estão a seu favor. Por exemplo, a probabilidade de ganhar em uma grande loteria, como a Powerball, é de apenas 1 em 292 milhões. Para comparação, é mais provável que você morra atingido por um raio, ou seja atacado por um tubarão, do que ganhe uma grande quantia. Apesar da tentação de riquezas inimagináveis, é importante entender que a loteria é um jogo de azar, onde a maioria dos jogadores acaba perdendo dinheiro. Então, embora sonhar com o que você poderia fazer com esses milhões seja divertido, pense que ir ao mercado pode ser mais arriscado do que ter uma chance de se tornar milionário em 1 bilhão. E se eu disser que o Google pode inclinar sua tela? Basta digitar a skill na barra de pesquisa do Google e ver como sua tela se inclina um pouco para a direita. Essa função divertida faz parte de uma coleção de easter eggs que o Google escondeu em sua interface para surpreender e alegrar os usuários. É um dos muitos truques divertidos, como digitar Do a Barrel Roll ou Google Gravity, onde os resultados da pesquisa parecem cair para a parte inferior da tela. Essas funções brincalhonas não apenas quebram a rotina da pesquisa comum, mas também mostram o espírito inovador e o senso de humor do Google. Então, por que não se divertir enquanto pesquisa? Explore esses incríveis easter eggs na próxima vez que usar o Google e compartilhe a alegria com amigos e familiares. É um lembrete simples de que até mesmo a tecnologia pode ser divertida, tornando sua experiência de busca um pouco mais agradável. Prepare-se para se surpreender com o lixo espacial na órbita da Terra. O lixo espacial, também conhecido como detritos espaciais, está se tornando um problema cada vez mais sério, com milhões de pedaços se movendo ao redor do nosso planeta a uma velocidade incrível. Esses detritos incluem tudo, desde satélites inoperantes até estágios de foguetes usados e até pequenos fragmentos formados por colisões. Imagine tentar dirigir em uma estrada movimentada, onde cada veículo pode ser um perigo. Satélites e espaçonaves em funcionamento enfrentam riscos sérios devido a esses materiais metálicos e outros. Felizmente, os especialistas não estão apenas preocupados. Eles estão desenvolvendo soluções inteligentes. Estão sendo feitas melhorias no rastreamento desse lixo e algumas ideias inovadoras para missões de limpeza já estão em desenvolvimento. Novas tecnologias visam reduzir os riscos de futuras colisões para que nossas pesquisas espaciais possam continuar de forma segura. Conseguiremos limpar nossa vizinhança espacial antes que fique muito congestionada? Você pode se surpreender. É permitido ultrapassar viaturas. Na maioria dos estados, se a viatura não estiver com as luzes piscando e a sirene ligada, ela é considerada um veículo comum, assim como os outros. Isso significa que você pode ultrapassá-la legalmente, desde que faça isso de maneira segura e respeitosa. No entanto, é importante lembrar que isso não lhe dá o direito de exceder a velocidade ou agir de forma agressiva. Dirigir muito rápido ou fazer manobras bruscas ao ultrapassar pode trazer problemas legais para ser mais claro. Você pode receber uma multa por direção perigosa e ser parado. As regras podem variar de estado para estado, por isso é sempre bom conhecer as leis da sua região. Se algum dia precisar ultrapassar uma viatura, tenha cuidado. Mantenha a velocidade sob controle e dirija de forma suave para evitar encontros indesejados com a lei. Você sabia que encontraram uma batata frita gigante na Venezuela? Essa descoberta incrível está chamando a atenção de cientistas do mundo todo. A batata frita se destaca pelo seu tamanho impressionante e características únicas, difíceis de explicar. Os pesquisadores estão curiosos e investigando as possíveis origens desse artefato misterioso. Alguns acreditam que ele pode ter milhões de anos ou que está relacionado a civilizações antigas. Suas características incomuns podem oferecer pistas sobre processos geológicos ou até mesmo sobre locais arqueológicos ainda não descobertos. À medida que as pesquisas avançam, surgem perguntas. Que histórias essa batata frita guarda sobre o passado da região? Como ela se tornou tão grande e única?
Estudar seu significado pode mudar nossa compreensão tanto da geologia local quanto das culturas antigas. Essa descoberta pode revelar fatos surpreendentes que conectam a Venezuela moderna ao seu rico passado. E se eu te contar sobre o princípio antrópico? Essa ideia fascinante sugere que o universo está perfeitamente ajustado para a vida como a conhecemos. Imagine uma receita cósmica, onde constantes físicas como a gravidade e a velocidade da luz estão equilibradas de forma ideal para que a vida possa existir. Se essas constantes fossem um pouco diferentes, nosso mundo poderia nem existir. Pense nisso. Se a gravidade fosse mais forte, as estrelas poderiam queimar muito rápido para que os planetas se formassem. E se fosse mais fraca, as galáxias poderiam não se manter unidas. Essa ideia incrível nos faz questionar por que o universo é do jeito que precisamos. Alguns cientistas e filósofos acreditam que esse ajuste fino sugere uma explicação mais profunda, como a possibilidade de múltiplos universos com outras leis. O princípio antrópico nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos e levanta questões interessantes sobre a existência. Nosso universo é especial ou existem incontáveis outros com formas de vida únicas? O que você pensa sobre o ajuste fino do nosso universo e seu significado para nossa compreensão da vida? H.G. Wells previu bombas atômicas em 1914. Em seu romance inovador, O Mundo Libertado, Wells apresentou um futuro baseado na energia atômica, muito antes de isso se tornar realidade. Escrevendo em 1914, ele explorou o potencial aterrador de uma energia capaz de destruir cidades e mergulhar o mundo em conflitos. Sua história retratava uma sociedade enfrentando novas possibilidades da tecnologia nuclear, destacando tanto suas promessas quanto seus perigos. Essa imaginação vívida se conectou surpreendentemente com os cientistas que trabalhavam no Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, que estavam desenvolvendo verdadeiras bombas atômicas. As previsões de Wells servem como um aviso, lembrando-nos da linha tênue entre o progresso científico e a destruição. Talvez a ficção tenha ajudado a moldar o futuro da guerra e do uso da energia, nos forçando a encarar as consequências de nossas próprias invenções. Você pode acreditar que chove diamantes em Netuno? Cientistas descobriram um fenômeno surpreendente nos gigantes gasosos Netuno e Urano. Devido às condições extremas nesses planetas distantes, a pressão intensa comprime o carbono em diamantes. Imagine, nas nuvens de Netuno e Urano, a temperatura pode chegar a milhares de graus, e a pressão é milhões de vezes maior do que sentimos na Terra. Como resultado, os átomos de carbono se ligam firmemente, formando estruturas de diamante. Esses diamantes, então, caem, como chuva, em direção aos núcleos dos planetas, criando uma chuva de diamantes espetacular, embora invisível. Imagine um planeta feito dessas pedras preciosas. Embora não possamos ir até lá e coletar esses diamantes tão cedo, essa descoberta não só encanta os amantes de joias, mas também ajuda os cientistas a entender melhor a composição e as condições climáticas desses planetas enigmáticos. Então, da próxima vez que você olhar para um anel de diamante, pense na incrível jornada que esses diamantes poderiam ter feito em Netuno. É verdade que temos vermes nadadores dentro de nós? O verme nadador, que mede apenas cerca de 3 milímetros, é um dos menores organismos encontrados no corpo humano. Esses seres microscópicos geralmente vivem no intestino, onde podem coexistir conosco sem causar danos. Os vermes nadadores pertencem ao grupo dos nematódeos e ajudam a digerir os alimentos, contribuindo para a nossa digestão. A maioria das pessoas provavelmente nunca perceberá sua presença, pois são muito pequenos e se misturam com a vasta ecossistema do nosso intestino. Pesquisadores descobriram que esses minúsculos organismos podem se adaptar ao ambiente de seu hospedeiro, tornando-os objetos fascinantes para estudo científico. Embora a ideia de ter esses pequenos hóspedes possa parecer estranha, esses seres ilustram a incrível complexidade do nosso corpo e a variedade de formas de vida que ele pode abrigar. A natureza não é cheia de conexões surpreendentes? Você sabia que as donas de casa indianas possuem toneladas de ouro? Essa estatística impressionante revela que elas guardam 11% das reservas mundiais de ouro, superando as reservas combinadas dos cabos, Siak-Lua, FMI, Suíça e Alemanha. Para muitas famílias na Índia, o ouro não é apenas um acessório brilhante. Ele simboliza riqueza, segurança e até status social.
Tradicionalmente, o ouro é frequentemente dado em casamentos e festividades, tornando-se uma parte importante dos costumes culturais. Geralmente, o ouro é guardado na forma de joias, moedas ou barras, representando economias que podem ser facilmente acessadas em tempos difíceis. Com uma quantidade tão significativa de ouro em suas casas, as mulheres indianas desempenham um papel fundamental no mercado global de ouro. Essa conexão única com o ouro destaca como os valores culturais influenciam decisões financeiras e a posse de ativos. Não é interessante como algo tão belo quanto o ouro pode também simbolizar poder? E se eu te contar sobre as máquinas de perfumes? Essas máquinas práticas podem ser encontradas em diversos lugares, desde shoppings até aeroportos, trazendo conforto e acessibilidade para os amantes de fragrâncias. Em vez de gastar dinheiro em perfumes caros, você pode simplesmente colocar algumas moedas ou passar o cartão para obter uma dose do seu aroma favorito. Imagine pegar a fragrância perfeita enquanto está em movimento, seja para um evento especial ou apenas para se refrescar após uma longa viagem. Cada máquina está cheia de uma variedade de marcas populares e aromas atraentes, tornando fácil encontrar a fragrância certa. Para muitos, essas máquinas oferecem uma maneira interessante e nova de experimentar novos perfumes ou pegar um clássico favorito sem gastar muito. É como uma pequena caça ao tesouro para os seus sentidos, não é? Você sabia que os romanos usavam urina para lavar roupas? Esse fato surpreendente revela um lado único da vida cotidiana na Roma antiga. Os romanos descobriram que a urina contém amônia, um poderoso agente de limpeza. Eles coletavam urina de banheiros públicos e a utilizavam em um processo chamado fulagem para lavar roupas. Imagine mercados movimentados, cheios de vendedores oferecendo de tudo, desde alimentos até tecidos, enquanto trabalhadores pisoteavam roupas sujas em grandes barris com esse líquido forte. Esse método não era apenas eficaz, mas também mostrava o quão criativos eram os antigos. Embora isso possa parecer estranho para nós, o uso da urina era uma solução prática para manter as roupas limpas e frescas antes da invenção dos detergentes modernos. A busca por higiene não parava por aí. Os romanos também usavam urina para clarear togas. Essa utilização inteligente de recursos destaca a inventividade das culturas antigas e nos lembra de como a vida era diferente em tempos históricos. Você consegue imaginar lavar suas roupas com algo tão inusitado? Você sabia que helicópteros podem pousar com segurança na água? Graças ao sistema DART, Sistema de Ferramenta de Resgate Aéreo Desdobrável, os helicópteros agora conseguem fazer pousos ousados na água, mesmo com ondas de até 6 metros. Essa tecnologia incrível está mudando as regras do jogo em operações de resgate, permitindo que os helicópteros cheguem até pessoas em perigo em situações de emergência, quando métodos tradicionais podem falhar. O sistema DART aumenta a estabilidade e a flutuabilidade, garantindo a segurança do helicóptero ao levar os socorristas até quem precisa. Imagine um mar agitado com ondas altas ao redor. O helicóptero se aproxima rapidamente para realizar a missão de resgate. Essa inovação não só ajuda a salvar marinheiros presos ou pessoas em perigo, mas também melhora a eficiência dos serviços de emergência. Esses avanços nos lembram o quanto progredimos no uso da tecnologia para salvar vidas. Por que cortar cabelo não dói? A resposta está na estrutura única do cabelo. Todos os fios que crescem fora do couro cabeludo são feitos de células mortas. Isso significa que quando você vai ao cabeleireiro ou corta o cabelo em casa, está cortando um material que não contém tecidos vivos. As partes vivas do cabelo, os folículos, estão abaixo da superfície da pele, por isso você não sente dor ao cortar esses fios mortos. Esse fato interessante sobre a composição do cabelo ajuda a entender como nosso corpo funciona. Embora possa parecer surpreendente que uma parte tão visível do corpo, como o cabelo, seja composta de células mortas, isso é verdade para todos os pelos do corpo, incluindo sobrancelhas e cílios. As partes vivas do cabelo, os folículos, são responsáveis pelo crescimento e se conectam às terminações nervosas. Portanto, da próxima vez que você for cortar o cabelo, relaxe e aproveite o processo, sabendo que seu estilista não está apenas cortando o cabelo. Ele está dando uma nova aparência às suas células mortas sem dor. A verdade é que Hollywood se mudou para o Oeste. No início dos anos 1900, a maioria dos filmes era feita em Nova York. No entanto, os cineastas enfrentavam um grande problema. Thomas Edison possuía muitas patentes de tecnologias essenciais, o que tornava a produção de filmes cara e complicada.
Em busca de mais liberdade, muitos diretores decidiram arrumar as malas e ir para o ensolarado Los Angeles, onde podiam trabalhar sem as restrições de Edison. O clima quente e as paisagens variadas também ofereciam um cenário perfeito para as filmagens. Essa migração levou ao surgimento de Hollywood, que conhecemos hoje, transformando-o no centro da indústria cinematográfica. Libertados das limitações da costa leste, os cineastas puderam experimentar e inovar, abrindo caminho para uma vibrante cultura cinematográfica que prospera na Califórnia hoje. Então, da próxima vez que você assistir a um filme, lembre-se de que o charme ensolarado de Hollywood tem suas raízes na busca pela liberdade criativa. Você já parou para pensar por que a fome pode causar raiva? Quando você pula uma refeição ou fica muito tempo sem comer, o nível de serotonina no seu cérebro cai, o que pode levar a sentimentos de ansiedade, estresse e até raiva. Esse fenômeno interessante é conhecido como raiva da fome. Mas o que realmente acontece? Quando o nível de açúcar no sangue diminui, seu cérebro tenta manter o humor estável, o que pode causar problemas emocionais. Não é apenas que você está um pouco irritado, é uma reação biológica real. Sem glicose suficiente para alimentar o cérebro, seu corpo entra em modo de sobrevivência e os hormônios do estresse são ativados. Portanto, da próxima vez que você se sentir irritado por ter pulado o almoço, lembre-se de que não é apenas sua personalidade, é a reação do seu corpo à falta de combustível. Uma alimentação regular e equilibrada ajuda a manter o humor estável e a evitar esses momentos de raiva da fome.